o discípulo maduro. Acabamos de ler 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 15, com uma palavra de conselho carinhosa de Timóteo, não é? Compartilhando aqui conosco, não é? Paulo recebe de Paulo essa palavra Timóteo aqui, com a intenção de aprimorar não só o trabalho, ou seja, o ministério, o serviço de Timóteo. Paulo envia essa carta, mas com a intenção firme de dar a Timóteo, meu amado e minha amada, uma oportunidade de amadurecimento espiritual. Como chegar ao qual a característica ou as características que podemos evidenciar aqui nessa passagem, que Paulo passa para Timóteo, que devem estar transmitidas, devem estar evidentes na vida de um discípulo de Jesus. E é isso que nós vamos ver aqui. Embora a palavra seja duríssima, ela fala acerca do comportamento daqueles falaciosos, dos falsos líderes, daqueles que se aproximam do reino de Deus, mas na hora de viver a vida de Deus, não negaram-se a si mesmos. Porque a vida de Deus em nós é uma vida de negação de si mesmo. Jesus deixou bem claro: que aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tem que negar suas vontades, seus planos, sua vida. Jesus deixou bem claro que aquele que amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Bom, tem que deixar a família, pai, mãe e até a própria vida, diz o Senhor Jesus. Nós sabemos disso. Timóteo já havia tomado essa decisão. Nós vimos aqui pela leitura bíblica que ele era dado ao Senhor desde criança. É um discípulo, não é? Dos filhos, poderíamos dizer assim, como no Antigo Testamento, no Testamento passado, como filhos dos profetas. Alguém realmente compromissado com a palavra de Deus, mas nem por isso quer dizer que não precisa de cuidado. E aí Paulo dá o cuidado necessário para que Timóteo alcançasse a maturidade. Nós precisamos entender, irmãos, que mesmo aqueles que são da casa dos profetas, que nasceram na família de Deus, que são de grande caminhada, ou seja, de tempo na vida no Senhor, precisam de tratamento. Eu fui assim, eu precisei. E nós precisamos ter um amor mais acurado, cuidadoso com estes. Não é porque em algum dado momento falham, é que devem ser totalmente descartados. Paulo está tratando aqui com Timóteo, em uma situação de falha. Qual era a falha? Timóteo não estava executando o serviço tal qual fora instruído. E agora foi preciso mandar uma carta para que ele pudesse colocar em prática aquilo que ele havia aprendido. Você olha para mim, diz o apóstolo Paulo, olha para mim. Você aprendeu comigo, você sabe as perseguições que eu sofri, então viva da mesma forma, honre isso. Eu vou avançar um pouco mais aqui nessa questão. Paulo não abandonou o discípulo por causa do erro, ao contrário, o instruiu, o elevou, tratou para que ele alcançasse a maturidade. E nós vamos aqui destacar algumas características de discípulo maduro que Paulo evidencia e que Timóteo com certeza tinha, mas estava cambaleante, precisava de ajuda. Então, primeiro, quero destacar aqui, o discípulo maduro reconhece os tempos e as épocas. O versículo 1 que nós acabamos de ler aqui do capítulo 3, olha o que Paulo diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos, tem uma tradução tenebrosos, outra diz difíceis, outra diz penosos. O importante é que são tempos complicados.
Nós estamos nesses tempos. E é interessante que Paulo fala a Timóteo que nos últimos tempos. Nem era o tempo ainda de Timóteo, mas ele já estava vivendo aquelas situações antecipadamente. Meus queridos, a igreja de Cristo tem enfrentado os mesmos problemas em todo o tempo que esteve na terra, porque o inimigo é o mesmo. A estratégia do inimigo continua sendo a mesma. O enfrentamento das táticas do diabo estão fundamentadas nas ações pecaminosas e nos desejos carnais. Então, são as mesmas situações. Quem muda, na verdade, é a cultura humana, mas o pecado continua o mesmo. Se você for lá e ler Gálatas capítulo 5, nós vamos ver que a manifestação das obras da carne são as mesmas. Elas não mudam, é prostituição, são as bebedices, são os próprios interesses, as infidelidades, a mesma coisa, só muda a cultura do tempo. Tempos difíceis. Desde que Jesus enviou o Consolador, nós estamos nos últimos tempos. É o tempo da pregação última, da oportunidade última da raça humana. Reconhecer os tempos e as épocas é próprio de um discípulo maduro. E fazer uma leitura cultural da manifestação do mundo maligno dentro desses tempos e épocas também é algo da maturidade de um discípulo. Como é que nós vamos conseguir isso? Nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar, não é? Colocar luz, iluminar o entendimento, o discernimento do tempo que nós estamos vivendo. Se não discernirmos por meio do Espírito Santo, e só é por meio dele que nós fazemos a obra de Deus, nós vamos ficar vagantes, sem alcançar o propósito para o qual Deus nos designou, que é fazer discípulos de todas as pessoas. Não iremos conseguir. Você não tem discernimento do tempo e das épocas, não discerne o corpo de Cristo, como Paulo fala aos Coríntios, especialmente no capítulo 11, quando trata da ceia do Senhor, que fala que é preciso discernir o corpo. E quando isso acontece, sabe, o tempo passa sem que venhamos a trazer sobre nós a responsabilidade espiritual da salvação das pessoas. É um comando divino inexcusável, é o que nós temos: fazer discípulos de todas as pessoas. Enquanto não discernimos por maturidade espiritual esse entendimento, nós ficamos deixando o tempo passar, e ele vai passando, e aí quando você assusta não há mais tempo. Uma vez eu li uma tirinha nessas gospel, que mostrava lá uma pessoa jovem, não é, bem nova ainda, dizendo o seguinte: sabe o que é tirinha, né? Aqueles desenhozinhos que vai fazendo uma tirinha, até é uma historinha em cartoon, não é? Como se fosse um gibi, um quadrinho. Mas aquele cartoonzinho, uma pessoa jovem lá, um desenhozinho, aí ele estava usufruindo da sua vida e dizia o seguinte: estou muito novo para renunciar a minha vida a favor de Cristo, alguma coisa assim. Aí no segundo quadrinho, ele já mais maduro, estava tendo um relacionamento amoroso, e aí mostrava já o tempo do casamento. Eu agora tenho que me dedicar à minha família, ainda não dá para entregar totalmente a minha vida para Cristo. Aí passado um tempo, mostra ele agora no trabalho, na carreira, o mesmo, né? Maduro agora, como se fosse um senhor de negócios, muito ativo e avançando. Aí mostra agora: não estou tendo tempo para Cristo, pois a minha carreira e o meu trabalho são muito importantes por agora. Aí mostra mais um tempo o cartãozinho para frente, aí agora já mostra ele já mais idoso, com os netos à volta, aí
ele disse assim: não, agora estou aposentado, cansado, não tenho mais condição de dar a minha vida totalmente para Cristo. Aí já mostra agora, depois desse quadrinho, um velório, né, ou um momento em que algumas pessoas estão ao redor de um túmulo e uma lápide, escrito o nome dele lá. Aí mostra bem simples assim: tarde demais para dedicar a vida a Cristo. Quem não tem discernimento dos tempos e das épocas, vive uma vida como este cartoon, que eu li há um tempo atrás. Lamentável. Passa o tempo da vida investindo, desgastando-se, doando-se, aquilo que Deus não mandou fazer. Queridos, Deus não mandou que nós viéssemos a juntar alguma coisa aqui na terra. Não. Não ajuntais para vocês tesouros na terra, onde a traça, ferrugem e os ladrões minam e roubam, mas ajunte para vós tesouro no céu. Aí na conclusão deste texto, a palavra, Jesus fala assim: porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E aí que é o problema. É do coração que partem todos os anseios e planos da vida. Se o nosso coração não estiver convertido, ou seja, entregue ao governo de Cristo, nós estaremos ligados às cobiças da carne, aos ditames e os desejos da mentalidade humana. E aí a mentalidade humana nos leva para as coisas passageiras. Uma vez que nós discernimos, somos discípulos maduros, que entendemos tempos e épocas, olha, queridos, é tão maravilhoso, porque Deus não nos deixa sem usufruir também das bênçãos que Ele criou no mundo, que Ele deixou aqui na terra para usufruirmos. Damos a vida para Deus, Ele nos dá saúde, Ele nos dá condições financeiras, Ele nos nutre em nossas necessidades, nos dá a condição até mesmo para tirar férias. Pode crer. Mas nós temos que discernir. Aquele que dirigir a sua própria vida, perdê-la. Mas aquele que entregar a sua vida nas mãos do Espírito Santo, o diretor, achará. É isso que Jesus disse. Aquele que quiser governar a sua própria vida, vai perdê-la. Mas aquele que entregar a sua vida por amor de mim, esse vai encontrar a vida. Paradoxalmente, ele está dizendo que nós precisamos renunciar à vida para ter vida abundante. Essa é a realidade. Eu vim, João 10:10, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O discípulo maduro, além de entender isso e vivenciar, e aí a partir daí viver dessa forma, sem nenhuma outra contaminação de sua mente, ele sabe que ele está em Cristo, no Espírito Santo, ele é amigo de Deus. Veja que Paulo fala aqui dos versos 2 a 4, vou até reler para vocês aqui, de 2 Timóteo capítulo 3, ele fala, olha: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, reverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, o discípulo maduro, ao contrário disso, de ser mais amigo dos prazeres, e de ter todas essas qualificadoras malignas aqui, que a carne traz, ele é amigo de Deus. Quando me lembro de alguém conhecido como amigo de Deus, não tem outra pessoa a não ser falar de Abraão. Tiago capítulo 2, verso 23, Tiago fazendo menção daquele que tem uma vida de relacionamento profundo com o Senhor, ele fala: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo
de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Ser amigo de Deus, aquele que Deus ama. Eu acho fantástico, por exemplo, em algumas situações com Abraão, não é? Que Deus aparecia para ele em forma humana. Nós precisamos aprender uma coisa de Deus, como eu compartilhei aqui na escola ministerial hoje pela manhã, que Ele é ilimitado. Sim, o Deus é tremendo, Ele pode fazer o que Ele quiser. Deus apareceu para Abraão e falou com ele: olha, sai do meio da sua terra, do meio dos seus parentes aí, vai para um lugar e eu vou te mostrar. Deus não falou com ele assim, ó, o lugar é esse, não, eu vou te mostrar. Ele falou: prontamente, Senhor. E saiu, ouvi Deus. O amigo de Deus ouve o Senhor, ouve, sem nem mesmo saber para onde vai, sem ter clareza do propósito que Deus tem em sua vida. Esta é a prova. Deus propõe para nós um desafio, sem nem mesmo sabermos para onde vamos. Foi esse o meu chamado. Eu me lembro hoje, eu já era pastor, estava sentado na linha de frente, nas cadeiras aonde eram destinados na Betel para as lideranças. Deus levantou uma profeta do Senhor e apontou o dedo para mim no meio do culto. Eu creio na profecia do Senhor, amado, no que Deus tem para falar conosco, embora eu já soubesse, porque Deus já estava falando comigo há muito tempo, comigo, com minha esposa, o que Ele tinha para nós, mas Ele, fez questão de fazer dessa forma: eu vou te tirar daqui, e vou te levar para um lugar, aonde eu quero fazer a minha obra por meio da sua vida, e não será daqui a muito tempo. Ponto. Deus não falou onde era, não falou se era no Brasil, a 6 quilômetros da mesma igreja, 10, 20, 1000, nem em outro país, nem em qualquer outro lugar, mas Ele falou: eu vou te levar. E eu só falei com o Senhor, caí de joelhos e disse: estou pronto, me leva. Naquela hora que eu caí de joelhos, me leva, eu tenho a nítida mesmo, até hoje, lembrança claramente, que eu disse para Deus assim: Senhor, eu estou disposto a morrer para o que o Senhor quiser. E ponto. Sabe, amados, o amigo de Deus está na disposição. E Deus levou Abraão para um lugar que à primeira vista era assim: que loucura, eu estou na Mesopotâmia. Quem conhece um pouco de geografia da antiguidade, a Mesopotâmia no tempo de Abraão era o lugar mais próspero da terra. É como se alguém estivesse morando hoje nos Estados Unidos e fosse dito para ele assim: olha, agora eu vou levar você para um lugar, e é até melhor do que aqui. E aí Deus levou ele para o meio do deserto. Ele foi parar no deserto do Negueb. Deus falou assim: é aqui. Hã? Qualquer um de nós, eu sou de uma família de Ur. A família de Abraão em Ur da Caldeia, dos caldeus, era elite. Era gente rica. Ele foi parar no deserto do Negueb sem nada, porque gastou tudo que ele tinha durante a peregrinação. E Deus falou: é aqui que eu vou te plantar, no deserto. É uma terra que mana leite e mel. Deserto mana leite e mel. Mas Abraão creu no Senhor. E vocês sabem hoje que é um dos lugares mais prósperos da terra, não é? Lugar mais poderoso do mundo é Israel, onde Deus plantou ele. Não bastou isso, Deus falou para ele: eu vou te fazer de você, Abraão. Deus apareceu para ele: olha, como a sua descendência é como a areia da praia do mar. Mas a mulher dele era estéril. Repita comigo: o amigo de Deus ouve o impossível, experimenta o milagre extraordinário. Aleluia. Esse é o amigo de Deus. Ouve o impossível, mas é impossível, mas experimenta o milagre extraordinário. É o amigo de Deus. Muito bem, Senhor, é aqui. Vou cavar poço. Não chovia.
Mas a Bíblia fala que aquele lugar é lugar de torrentes de águas. Como assim? Além de tudo, Abraão teve um problema dentro da sua própria família, o tal do Ló. Deus não mandou ele levar Ló, mas ele levou. Era sua família, ele amava Ló. Tinha Ló como um filho, ele não podia ter filho. Ele pegou o sobrinho para criar. Estou dando uma narrativa aqui para vocês entenderem o que é ser amigo de Deus. Chegou a hora de liberar Ló, porque as coisas estavam difíceis. Ele disse para Ló: Ló, olha o amigo de Deus como que é. Escolhe para onde você quer ir. Se você disser que vai para o norte, eu vou para o sul. Se você disser que vai para o oeste, eu vou para o leste. Vice-versa. Olha aí o que você quer. Ló escolheu o crescente fértil do Jordão, as campinas de Sodoma. Se você buscar ler um pouquinho de geografia, pode jogar na internet, crescente fértil do Jordão. A terra é conhecida como um dos lugares mais férteis do mundo. Hoje é o Lago Salgado, o Dead Sea, o Mar Morto. Mas era o lugar mais lindo. E Ló escolheu. Aí Abraão: tudo bem, a coisa está assim, então nós vamos agora mais para o sul ainda. Vamos chegar no deserto, aonde é hoje por ali, só para você ter uma ideia, a faixa de Gaza. É por aqui, tá bom. Só que Deus prometeu a ele: você será abençoado muito. Em você, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você só é abençoado hoje, sabe por quê? Porque Abraão, um homem, escolheu ser amigo de Deus. Nós temos um legado abrâmico. Nós somos abençoados porque aquele homem decidiu ser amigo de Deus. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós só temos Jesus porque Abraão abraçou Deus. Quando Deus apareceu para ele nos carvalhais de Manre, em carne e osso, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe quem teve esta graça de ter Deus na manifestação plena em carne e osso, Pai, Filho e Espírito Santo? Só Abraão. Quando ele viu Deus, ele correu, fez um jantar, o melhor que ele podia, serviu, e a Bíblia fala que eles sentaram e comeram com ele. Deus se manifestou a Abraão em carne e osso, humano, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, em três, e eles receberam adoração. Se fossem anjos, se fosse ser humano, não receberia adoração. Abraão se prostrou e adorou. Eu até me arrepio e me emociono. O amigo de Deus tem encontros com Deus espetaculares, face a face, revelação tremenda. É por isso, queridos, que nós precisamos buscar todos os dias encontros maravilhosos com o Senhor, pelas madrugadas, em todo o tempo. Tira tempo a sós com Ele. Quando isso acontece, Deus traz uma revelação tremenda para ele: olha, você vai ser pai. Mas agora, pensa bem, Deus falou para ele que ele seria, que a sua descendência seria como a areia da praia do mar. Ele era jovem. Abraão tinha menos da minha idade quando Deus falou isso com ele, cerca de 40 anos. Agora, ele já tinha 99. Aprenda uma coisa com Abraão aqui, queridos. A promessa de Deus não está limitada ao tempo humano, ela está limitada à governança dele sobre nós. Às vezes nós queremos as coisas muito rápidas, queremos as coisas do nosso próprio modo, do nosso jeito, mas o amigo de Deus sabe, ele nunca vai falhar com a sua palavra. E Jesus deixou isso bem claro: passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Deus tem promessa na sua vida. Você pode achar que está demorando, mas Deus tem o tempo para agir sobre você. Mas precisa ser amigo de Deus. Não pode parar no decorrer da caminhada, não pode desanimar, não pode retroceder.
não pode deixar de continuar avançando, e Abraão continua avançando, e a Bíblia diz que já nesse tempo o homem era riquíssimo. Chegou ele nas regiões aonde Deus mandou que ele ia chegar, numa terra que não valia nada para a visão humana, era desértica, ele não tinha mais nada, chegou pobre, e agora ele era riquíssimo, um dos homens mais ricos do mundo na época. Não pode isso. Mais um último aqui dessa fase do amigo de Deus. O amigo de Deus usufrui das riquezas que o Senhor Deus tem. Abraão sabia que nada era dele. Primeira coisa que ele fez quando venceu uma grande batalha, ele pegou e entregou o dízimo, tudo entregou ao Senhor. Dos espojos, ele ficou milionário, entregou ao Senhor. Ele usufrui da bênção de Deus. Uma vez eu conversei com um amigo, ele é até advogado, e ele é muito brincalhão, inteligente. Ele disse para mim assim: rapaz, a gente não precisa ter as coisas muito grandes e que traga muita despesa e dor de cabeça para a gente. A gente precisa só ter um amigo que tem. Por exemplo, esse final de semana, ele brincando comigo, né? Eu vou passear com um amigo e a gente vai para um iate aí. Nós vamos chegar no iate, sabe como, Robson? De helicóptero. Falei, rapaz, que beleza. Pois é, o helicóptero não é meu, é dele. O iate também não é meu, é dele. E a comida que eu vou comer lá não é minha, é dele. A gente só tem que ter um amigo bom. Falei, rapaz, que ideia boa. Então eu sou seu amigo. E até hoje a gente brinca e conversa, e vez ou outra aí eu ainda usufruo dele também, porque ele me convida para almoçar, e aí é ele que paga, é o amigo que tem. Então a gente precisa, queridos, entender uma coisa: nós precisamos ser amigos de Deus, sabe por quê? Deus tem tudo, nada falta para Ele. Eu não preciso ter nada, Ele já tem. Sou amigo dele, o que Ele tem, Ele compartilha comigo, e eu não preciso ter a dor de cabeça, nem para comprar, nem para manter, e nem para usufruir. É só chegar e utilizar. A mesa está posta para nós, para o amigo de Deus. Mas eu quero compartilhar aqui com você mais uma coisa sobre características de um discípulo maduro. Ele seleciona os de sua afinidade, ou seja, aqueles bem próximos são selecionados com acuidade, muito cuidado. Não dá para ter relacionamento com quem você não vai tirar lucro. Olha o que diz os versos 5 a 9, Paulo falando a Timóteo sobre isso. Tendo uma forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, são ensináveis, aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque James e Jambres existiram a Moisés, também esses existem a verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprovados quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também acontece com a daqueles. Queridos, o discípulo maduro, ele seleciona quem caminha com ele. Aprendendo acerca disso uma vez, eu ouvi de um grande líder nacional, um pastor de excelência, estando assentado com ele no gabinete, ele me falou isso com muita propriedade. Quer ser avançado no reino de Deus e grande, Robson? Ande com os grandes. Selecione quem está próximo a você. Selecione quem você vai ouvir.
E a melhor seleção, o primeiro de todos, o único que não pode ficar sem ouvirmos é o Senhor. Jamais podemos abrir mão de ouvir Deus. Não podemos ser insensatos como foi Roboão, filho de Salomão. Vocês conhecem a história. Após ascender ao trono, quando Salomão já havia partido para a eternidade no Senhor, Roboão, filho de Salomão, teve a oportunidade de ouvir o conselho dos sábios. E ele chamou os sábios que trabalharam com o pai, e eles deram um conselho muito poderoso para ele, dizendo o seguinte: olha, Roboão, seu pai nos últimos tempos pesou muito o povo com impostos e exigências por causa do reino, pesou a mão, foi duro, nos últimos anos foi duro servir a seu pai. Abranda e você conquistará o reino inteiro. Ou seja, o reino de Salomão, que eles eram o mundo na época, todas as terras conquistadas, os reinos agregados. Abrande a mão e você vai ser reconhecido por todos como um homem sábio. Aí ele chamou os amigos, os jovens, aqueles que eram do seu contemporâneo, porque Roboão era um homem de guerra. Roboão não era um príncipe do palácio largado a qualquer custo, não. Ele não era um menino despreparado. Ele foi preparado para ser rei. E ele chamou aqueles que treinaram com ele, aqueles homens fortes, e disseram para ele: não, nós temos força, nós temos poder, nós temos o maior e mais poderoso exército do mundo. Foi isso que eles disseram para ele, na verdade. Essa foi a leitura dele. Nós podemos subjugar a quem nós quisermos. Temos dinheiro, temos influência e temos força. O que é isso para um império? É tudo que o império precisa. Só faltou sabedoria. Quando Salomão foi dirigir o povo de Deus, ele pediu sabedoria do Senhor. E Deus deu tudo o que ele queria. Agora, Roboão ouviu o conselho de seus amigos próximos, aqueles que não eram maduros. Olha o que aconteceu. Todos os reinos romperam de uma vez só. E até o interno, as tribos se rebelaram. E Roboão só ficou com Judá e Benjamim. Meu Deus. Quando não somos sábios em selecionar, queridos, aqueles que nos relacionamos, aqueles que ouvimos, nós podemos cair numa grande armadilha, e tudo que nós achamos que temos pode se esvair das nossas mãos. Esse é um conselho para você que quer avançar como filho e filha de Deus. Aproxime daqueles que Deus colocou na sua vida para te abençoar. Às vezes o conselho que nós vamos ouvir, ou a palavra que o Senhor tem para nos dar, não é aquilo que nós queremos por hora, mas é o que nós precisamos e o que devemos fazer. Por fim, um discípulo maduro, que sou eu e você, e nessa manhã Deus quer que você amadureça e cresça mais. Honra o legado, honra o seu legado. Versos 10 a 15, eu quero reler com você mais uma vez aqui. Diz aqui, olha: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Olha as qualidades que Paulo elenca aqui a respeito de si mesmo como discípulo do Senhor. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia. Em Antioquia foi aonde ele esteve cego, por não seguir, por não ver Deus, por estar cego pelas suas próprias convicções humanas. Por isso que ele traz a Timóteo aqui bem claro: olha o que me aconteceu lá em Antioquia no início do meu chamado, você sabe muito bem. Icônio, onde ele foi apedrejado, Listra, onde ele foi perseguido para morrer, que várias perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, o Senhor Deus
me livrou. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo falando a Timóteo. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo falando dos hipócritas. Diretamente olhando nos olhos, como se escrevesse a carta olhando nos olhos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Repita comigo. Quem me ensina é quem eu devo seguir. Queridos, aqueles que nos bajulam, aqueles que nos massageiam o ego, aqueles que só estão ao nosso lado como agradadores, sai fora desse, foge. O Filho de Deus não ama bajuladores, ele ama os educadores, os discipuladores. Os nossos discipuladores, aqueles que Deus levantou sobre nossa vida, nossos pastores, nossa liderança, levantou para cuidar e cuidar bem de nós. Mas aquele que só fala aquilo que você quer ouvir, não te ama. Ele quer só a sua conveniência. Os nossos pais, aqueles que nos ensinam, aqueles que trazem sobre nós a verdade de Deus. Então, honra. Honrar não é apenas presentear, é também, mas mais honra quem ouve e põe em prática. Passa a fazer tal qual. Para finalizar a palavra, eu quero trazer para vocês mais uma frase aqui que Deus me deu. Olha só. Ouçam, guardem no coração e, se possível, até ajudem outras pessoas compartilhando. Olha o que diz assim: o maduro é o que cresceu e ficou pronto para se doar a que outros amadureçam. Eu vou repetir. O maduro é o que cresceu e ficou pronto para se doar a que outros amadureçam. Tem 3 vertentes aqui para finalizar essa palavra. Primeiro, crescer. Deus não nos chamou para permanecer sempre do mesmo jeito. Ele nos chamou para amadurecer, para crescer. E não é para crescer um pouquinho, não, é para ficar pronto. O pronto quer dizer, com o Espírito Santo na vida, dando total capacidade para exercer o serviço para o qual Deus nos chamou, que é cuidar bem, servir as pessoas e levá-las ao amadurecimento. Agora, o terceiro ponto aqui é doação, para se doar, para que outros também amadureçam, ou seja, que cresçam e fiquem prontos para amadurecer a outros. Foi para isso que Deus nos chamou. Não há outro propósito aqui. Você pode procurar em qualquer outra situação vontade de Deus mais explícita do que essa. Eu quero saber tanta vontade de Deus para a minha vida. Está aqui, é você crescer e estar pronto, ou seja, amadurecido para amadurecer, ou seja, trabalhar pelo amadurecimento de outros filhos de Deus, para que também possam ir além. É o que a palavra de Deus nos diz, quando Paulo instruiu também a Timóteo: procura homens fiéis, idôneos, capazes, para que também eles venham a instruir a outros. Por gentileza, coloque-se de pé. Isso que eu acabei de instruir você está na segunda carta a Timóteo, capítulo 2,
versos 1 e 2, olha o que Paulo fala: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. É o nosso papel, é o que Deus quer de nós. Põe a mão toda no seu peito. Faça a sua oração de doação ao Senhor. Reitere. Quando Abraão achou que estava no final de tudo, Deus ainda tinha mais 40 anos para ele. Ele só foi levado com uma vida plena, muito mais de 140 anos. Imagina isso. Ele achou que tinha acabado. 100 anos, acabou. Não. É só o começo. O maduro, meus irmãos, tem muito ministério a desempenhar. E muito sucesso no Senhor. Pai, obrigado por nos falar nessa manhã do disciplinar, Deus, nas Escrituras. Levarmos-nos, Senhor, a um avanço na compreensão, no discernimento do que é ser discípulo do Senhor, filho do Senhor. Nos ajuda, Deus, pois é isso que o Senhor quer de nós. Obrigado por falar por meio do Teu Espírito Santo profundamente em nosso coração. E onde esta palavra for por meio online, que também, ó Deus, alcance a vida das pessoas que estão nos ouvindo. Aqueles de nossa amada família espiritual que estão em outras cidades, os abençoe também, para que cresçam na graça, ou seja, amadurecimento no Senhor, para abençoar a outros, no nome de Jesus. Amém.